agradecer ao convite, né, para estar aqui nesse painel sobre saúde, que, assim como os outros painéis, discutem políticas setoriais específicas, que não é exatamente uma tarefa simples, né, considerando os desafios enormes que a gente tem em termos de melhoria de processos, prestação de serviços e tudo aquilo que diz respeito à produção de políticas no país, né. Eu quero parabenizar o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa, né, e saudar essa 4ª edição do evento, porque eu sou pesquisadora e docente, né, sou da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e trabalho com políticas públicas há algum tempo, e é muito bom para nós podermos ter essa interação com aquilo que eu chamo de comunidade da prática, né? São gestores e servidores que trabalham, né, na produção cotidiana, né, de políticas em todos os seus momentos, né, implementação, avaliação, controle, né. E essa relação, eu acho que ela é bastante importante, né, a relação entre a comunidade de pesquisa sobre políticas públicas e a comunidade da prática, né, de quem de fato está lá no nível de rua, né, de fato cuidando de processos diretamente relacionados à produção das políticas. Então, essa iniciativa, ou iniciativas como essa, que já é a 4ª edição, né, desse evento, são bastante importantes por aproximar, e acho que esse diálogo é uma das coisas mais importantes para que a gente possa ter efetivamente mudanças na administração pública e melhoria, né, de processos na administração pública em todas as áreas, né, em todas as políticas. O pessoal da organização, né, foi muito atencioso desde o início. Isso tem sido, né, acho que um diferencial nesse evento. Está seguindo? Como é que está? Tá? Tudo bem? Ótimo. Bom, a minha tarefa aqui não é uma tarefa muito simples, né, acho que dos colegas também não, e dos outros painéis também não, né, que é falar um pouco sobre a questão do empreendedor de políticas públicas, né. Então, assim, considerando que eu não sou da comunidade da prática, né, que eu estou na outra ponta, né, trabalhando com pesquisa em políticas públicas, no que é que eu posso ajudá-los, né, nessa manhã. A ideia é fazer uma reflexão, e eu acho que isso é um ganho nessa troca do diálogo que eu mencionei antes, né, entre a comunidade da prática e a comunidade acadêmica. Pensar sobre políticas, né, que, na maior parte das vezes, quando fazem parte do nosso cotidiano, a gente entra, né, e simplesmente desenvolve ações padronizadas, né, eu acho que de vez em quando é extremamente importante dar um passo atrás e pensar de forma mais panorâmica, né, nesse processo como um todo. Então, a ideia do empreendedor. A própria sobrevivência, né, da unidade ou do órgão ao qual esse indivíduo está vinculado, né, pode ser um político que aposta numa ideia também, olhando o cálculo eleitoral, né, de benefícios e vantagens eleitorais, enfim, depende de quem for pensado aí como empreendedor, né? Mas há empreendedores também que têm perspectivas de ganhos mais difusos, né? O autor trabalhou bastante com essa ideia de empreendedor, ele diz o seguinte, olha, às vezes o empreendedor simplesmente gosta de um pouco, né? Ele gosta de ir lá e defender a ideia, e circular, né? E falar com as pessoas e ver se consegue produzir as mudanças, né? Sem necessariamente esperar algo individualmente em troca, né? Da sua unidade, da sua, né, vida profissional, assim por diante. Tá? Mas a ideia é que alguém que tem recursos e que vai mobilizar esses recursos na consecução de um objetivo. Tá? E esse indivíduo, no grupo, né, o empreendedor, normalmente apresenta algumas qualidades sem as quais fica bastante difícil, né, que a gente observe o desenvolvimento do seu papel. Tá? Primeiro, é alguém que tem legitimidade em frente a uma audiência. Tá? A legitimidade pode vir do conhecimento que esse sujeito tem sobre o assunto. Tá? Então, alguém que estuda muito, conhecido, bom, sabe muito sobre o tema, bom, no momento em que esse tema está no centro das atenções, espero que esse sujeito tenha algo a contribuir. Então, ele pode falar, tem autorização, né? Tem legitimidade para falar sobre um determinado tema. Né?
Pode ser habilidade de comunicação, a posição no processo decisório, acesso a recursos de poder do Estado, né? Alguma dessas qualidades, né, ou combinadas, todas elas, são presentes. Né? É um sujeito que gosta de política do ponto de vista de processo de negociação, não política partidária, normalmente a associação que a gente faz quando fala a palavra política. Né? Gosta da política no sentido de negociar, né, de novas propostas, e alguém que consegue articular a rede de coalizão, é alguém que consegue negociar com grupos distintos, né, ouvir o outro lado, incorporar ideias, reformular, né, ter uma proposta a apresentar, ver que funcionou muito bem, trazer de volta, reapresentar, enfim, é meio incansável, né, nesse processo, tá, de negociação. Então, mantém conexões políticas e tem disponibilidade de investimento de recursos pessoais. Né, o sujeito tem recursos simbólicos ou materiais, né, quer fazer uso desses recursos e tem disponibilidade para fazer isso. Então, aí a gente tem as duas questões básicas, né, centrais da atuação do empreendedor, né, a partir do que foi dito até agora. É alguém que defende ideias, né, e promove mudanças. De novo, não são ideias soltas, não são mudanças descoladas também de uma visão de mundo. Né, são as duas coisas que caminham em conjunto. A gente vai trabalhar agora com as duas dimensões aqui de forma um pouco mais detalhada. Fácil definir o que são ideias, né? No limite, ideia pode ser qualquer coisa, tá? A gente vai pensar aqui, aí eu proponho que vocês depois levem isso como um exercício para tentar identificar ideias, né? E empreendedores e ações desse tipo em outras políticas, né? Mas a gente pode pensar ideias, num primeiro lugar, né? Com relação a problemas. Ideias têm a ver com a maneira como a gente percebe problemas. Tá? O que pode parecer uma coisa muito simples à primeira vista, tá? Mas, na verdade, é uma tarefa extremamente complexa. A forma como a gente individualmente percebe as coisas, tá? Percebe problemas, tá? É bastante distinta. Inclusive, se a gente for pensar na nossa própria percepção ao longo do tempo, né? Aquilo que eu não achava que era um problema, sei lá, 10 anos atrás, do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, podem pensar como quiserem, né? Hoje vejo que é um problema, ou algo que eu não enxergo hoje como sendo um problema, pode ser que daqui a pouco eu consiga enxergar que essa é uma condição, né, que não é desejável. Então, normalmente, quando a gente pensa em problema, a gente está pensando em uma situação que não é desejável, ou normalmente que sobra ou que falta, né? Algo que acontece e não deveria acontecer, ou seja, está sobrando, ou algo que deveria acontecer, mas não acontece, está faltando. Então, o problema normalmente está posicionado aí numa escala entre o excesso, né, e a falta, e de qualquer forma o problema é aquilo que causa o desconforto, o desajuste, né? Está fora do padrão, está fora daquilo que a gente espera. Isso é uma questão de percepção. Tá? Na literatura de políticas públicas, durante várias décadas, se pensou problemas de outra forma. Se pensou o problema como uma questão objetiva. Você vai lá com a prancheta, mede e descobre qual é o problema, faz o diagnóstico. Essa forma de pensar não desapareceu, não vai desaparecer. Para alguns problemas, para problemas bem estruturados, é uma forma de pensar que funciona bem ainda. Tá? Agora, para problemas complexos, e a gente cada vez mais, do ponto de vista de ações governamentais, lida com problemas complexos. Mais que complexos, né, que é um conceito dos anos 60, onde se fala em wicked problems, que são, não tem nem tradução esse termo, são problemas que não têm solução. Né? Um dos exemplos é a questão climática. Né? Não tem uma solução fácil, né? Não tem uma solução rápida, não tem uma solução sequer conhecida do ponto de vista de um conjunto de ações que dê conta do problema. Né? Não tem. Tem tentativas, tem visões científicas, né, sobre o que fazer, graus diferentes de comprometimento de governos, enfim. Né? Então, cada vez mais a gente lida com problemas complexos e mal estruturados, que não são do tipo de problema que a gente pode ir lá, medir, fazer o diagnóstico e prescrever um curso de ação. Tá? E a gente faz o que com esses problemas? Né? Então, esses problemas, eles são abertos a essa questão da percepção, né? Da forma como a gente entende. Então, isso são ideias a respeito
de problemas, né? O que é que, como é que uma realidade complexa pode ser explicada, né? Como é que a gente pode dar sentido a ela? Então, alguns exemplos aí, né? Se eu pego a questão da população sem teto, eu posso pensar que isso é uma questão relacionada à baixa oferta de moradia, né? Não tem imóveis, acho que ontem vi uma matéria até sobre isso, em algumas cidades grandes dos Estados Unidos, que, de novo, tem um contingente enorme de pessoas na rua sem moradia, né? E na matéria, a visão de problema ali era exatamente, né, do preço dos imóveis, as pessoas não têm renda para aluguel, por exemplo, e aí vão para a rua, vão para a situação de rua. Essa é uma visão do problema, tá? Outra visão do problema pode ser a questão do desemprego, desajustes individuais, né? Então, você pode colocar a questão no indivíduo, na economia, na sociedade, em processos, né, socioeconômicos. Depende de como você olha essa situação. Normalmente, não há uma única causa, né? A gente não trabalha mais com modelo univariado em política pública. Normalmente, as causas são múltiplas, né? E, portanto, já me adiantando, as soluções vão demandar também esforços múltiplos, né, para dar conta de problemas complexos. Resposta simplista não responde problema complexo. Essa que é a nossa questão aqui, né? Se a gente for pensar a questão das drogas, que também é uma outra questão complexa, né, meio ambiente, aí tem uma lista, né, de questões contemporâneas, urgentes, prementes e que são questões complexas, né? A gente pode olhar a questão das drogas como uma questão de saúde, né? A gente pode olhar como uma questão de segurança, a gente pode olhar como uma questão de assistência, a gente pode olhar de várias formas diferentes. Qual é a forma correta? Não tem forma correta, né? É um problema complexo e que, portanto, não vai ser resolvido também a partir de uma única resposta correta ou que focalize somente uma dessas dimensões, né? Como é que se entende um problema complexo como a Cracolândia em São Paulo e os outros, né, centros urbanos que também reproduzem a mesma realidade, né? Toda vez que eu me deparo com a realidade da Cracolândia, eu fico pensando como é que a gente lida com isso. Governos sucessivos não conseguem lidar, né? É um problema desse tipo que eu estou chamando mais do que complexo, né? Que é um problema que não tem solução. Por enquanto não teve solução, né? E aí a gente pode levantar algumas questões para pensar por que não tem, como já se agiu nesse sentido, né, do ponto de vista da resposta governamental, mas é da categoria do que eu estou chamando aqui de problemas complexos e as ideias que se mobilizam em torno dessas visões de mundo. Então, o empreendedor é alguém que tem ideias e ideias a respeito de problemas. Esse é o ponto central para a gente aqui, tá? Todo empreendedor tem uma visão de mundo e vai privilegiar, na verdade, um entendimento sobre esta realidade social, né? Ele vai escolher uma narrativa, digamos assim, né? Então, ele vai dizer, olha, a questão das drogas é uma questão de saúde e de assistência, né? Ou não é uma questão de saúde, é uma questão individual, né? E aí se resolve de outra forma. Então, a visão ou as ideias a respeito de problemas fazem parte do primeiro conjunto, né, de ideias que movem o empreendedor. E aí o empreendedor vai atuar no sentido de enquadrar essa realidade social, né, que a gente chama de framing, enquadrar essa realidade a partir da sua visão de mundo, né, dos paradigmas que sustentam essa visão e vai mobilizar símbolos e conceitos e vai criar uma estrutura narrativa para dar sentido, então, para sustentar esta visão sobre o problema, tá? Bom, a segunda forma da gente pensar sobre ideias é ideias a respeito de soluções também, tá? Aliás, fica difícil até separar uma dimensão da outra. Quando eu tenho uma visão sobre o que é a questão das drogas, eu vou ter uma visão sobre como resolver essa mesma questão também, tá? Então, se eu volto na questão, né, lá da população sem teto, o que fazer? Ah, então, deixamos para trás a origem do problema, né? Então, do ponto de vista da ação governamental, o que fazer? Ah, vamos construir unidades habitacionais, vamos fazer, né, aluguel social, enfim, várias alternativas que se colocam aí para resolver o problema. Cada uma dessas alternativas está ligada a uma visão sobre o problema ele próprio. Tá? Do ponto de vista da Cracolândia, a gente tem programas sucessivos. Tá? Não vou fazer a pergunta qual programa é melhor, a gente não vai fazer essa discussão agora. Tá? É só uma questão para a gente pensar. Né? Há programas sucessivos que têm visões de mundo distintas e que apostaram em soluções diferentes.
né? E que muitas vezes, aí tem outras questões, né, que se sobrepõem, porque você tem iniciativas municipais, estaduais, que às vezes não caminham na mesma direção, aí a gente tem toda uma dimensão também da questão de coordenação de esforços a partir da nossa estrutura federativa, então empreendedores em níveis diferentes, né, jurisdicionais, com ideias diferentes sobre o que fazer também com relação a uma mesma questão, tá? Então, o que é importante aqui é, o empreendedor tem ideias a respeito de problemas, uma forma de enxergar a realidade social, e ele vai ter também ideias a respeito de soluções, muito relacionadas à ideia que ele tem do problema, né? Se ele entende que o problema é individual, as soluções que ele vai advogar são soluções focadas no indivíduo. Se ele entende que o problema, por exemplo, é coletivo, ele vai pensar em soluções que se alinhem, né, a essa maneira de pensar, de enxergar a realidade. E, por fim, a gente tem ideias como sentimentos mais difusos, tá? Então, ideias a partir daquilo que a sociedade, de uma forma geral, enxerga como sendo o mais adequado, válido. Isso muda bastante ao longo do tempo, né? Às vezes em movimentos pendulares, como a gente, né, mais controle, menos controle, mais Estado, menos Estado, são grandes questões mais abertas, né? Alguns autores chamam até de humor nacional, né? Como está a percepção mais geral, né, das pessoas. O empreendedor não é alguém que atua no vácuo, né? Ele está inserido num contexto social. Então, algumas visões de problema, dependendo da visão geral da sociedade, vão colar melhor num determinado momento. Algumas visões de problemas vão ser descartadas, né? Não é que elas são ruins ou são anacrônicas, não é o momento, né? Então, dentro dessa ideia do humor nacional, né, as pessoas estão pensando de uma forma determinada e não vão dar muito espaço, não vão aceitar muito bem visões dissonantes, né, desse humor mais geral, tá? Então, aí a gente tem ideias em sentido amplo sobre o próprio governo, o papel do Estado, né, a relação entre Estado e sociedade, coisas desse tipo. Então, são três as formas que a gente pode pensar aqui de materialização de ideias, né, que parece inicialmente um conceito muito vago, abstrato, mas, né, colocado assim, acho que fica um pouco mais objetivo. E o que é que faz o empreendedor? Então, bom, como eu disse antes, né, duas coisas: defende ideias e promove mudanças. Então, ideias a respeito de soluções, né, de problemas, e ideias mais gerais. E a questão da mudança, como é que funciona? Bom, dadas aquelas qualidades que a gente viu inicialmente, né, do empreendedor, do ponto de vista de alguém que tem recursos, mobiliza esses recursos, tem trânsito do ponto de vista político, no sentido da negociação com grupos distintos, né, processos de barganha e tudo mais, o empreendedor é um sujeito que percebe, né, o momento, né, adequado para a mudança, né, que a literatura chama de janela de oportunidade. Essa janela não fica muito tempo aberta, né, ela é composta por circunstâncias que permitem determinados movimentos, né, em determinados momentos. Ela não fica perene. Tá? Algumas janelas são previsíveis, então, por exemplo, início de governo é um momento em que várias janelas se abrem dentro de vários órgãos públicos para mudança. Acho que a janela mais previsível, o ciclo orçamentário também abre algumas janelas, mas acho que o início de governo, do ponto de vista de momentos que você pode prever mudanças, oportunidade de mudança, né, são momentos bastante intensos. Então, o empreendedor sabe disso, né? Sabe onde é que as oportunidades aparecem. E ele está preparado para aproveitar essas oportunidades. Né? Um autor que trabalha com esse conceito diz, olha, o empreendedor é alguém que, assim, passou o cavalo, ele está pronto, monta e vai. Né? Não tem essa de perder oportunidade. Né? É alguém que consegue enxergar. Nem todo mundo é bom nisso. Né? Acho que é uma coisa meio de vendedor, de negociante, de político. Né? É uma habilidade, enfim, né? Não sei se pode ser desenvolvida, mas esse sujeito tem. Né? Ele enxerga os movimentos, né, mais difusos, alguns mais óbvios, né, como esse de início de governo, mas ele enxerga a oportunidade de mudança, né? E nesse momento de oportunidade ele age. Ele age aproximando as ideias que ele tem, que a gente viu
há pouco, né? A rede de mobilização de apoio que ele pode conseguir, as instituições, as normas que estão colocadas, né? Ele consegue alinhar e articular essas dimensões, né? Ele consegue gerenciar a atenção das pessoas às questões que lhe importam também, né? Que é uma dimensão bastante importante hoje de estudos na área de organizações, mesmo da ciência política. Se fala muito no gerenciamento da atenção, né? A gente, quando estuda organizações, aprende sempre que recursos financeiros são recursos escassos, né? Bom, não precisa estudar muito organizações, né? Na nossa vida a gente sabe disso, né? Um recurso escasso sobre o qual ninguém dava bola até bem pouco tempo atrás era a atenção. A atenção é um recurso extremamente escasso, né? A atenção gestores que estão em condições de tomar decisão, né? A atenção de setores que podem apoiar uma ideia, né? Essa atenção é escassa. Então, gerenciar a atenção hoje, né, é uma dimensão bastante importante em organizações, em política e também do comportamento do próprio empreendedor, né? Ele consegue fazer isso e criar uma imagem, né, o que a gente chama de imagem da política. A imagem seria exatamente um slogan, né? A gente pode talvez usar esse exemplo, mas é mais do que isso, né? A forma como a gente enxerga e condensa aquelas ideias sobre problemas, soluções, né, numa proposta, tá? Às vezes um nome consegue definir uma imagem, né? Eu trabalhei, por exemplo, do ponto de vista da habitação, com a ideia do Minha Casa Minha Vida, que a gente repete, já virou um nome, né? Mas este nome é um nome slogan do ponto de vista de que, de fato, a moradia é a vida, né? Simboliza algo extremamente importante, né? O centro da vida do sujeito que quer ter acesso, né, à moradia, quer, dentro da expectativa do brasileiro, né? A ideia da moradia é bem importante. Então, o nome do programa já é um nome colado nessa ideia, né, que é basicamente um sentimento das pessoas em busca, né, de moradia. Então, às vezes é um nome, às vezes é um conjunto de propostas, né, mas essa ideia da imagem da política é algo no qual o empreendedor trabalha, né, colando as ideias, tal como a gente viu lá. A gente pode pensar do ponto de vista da saúde no empreendedor, né? Podia usar vários exemplos, acho que até por limitações de tempo decidi trabalhar com um exemplo apenas. Também poderíamos usar exemplos de outras áreas para além da saúde, né? Mas eu acho que aqui a gente tem no movimento sanitarista um exemplo de empreendedor, né? Que não é um indivíduo, é um pequeno grupo, né? Que assume esse papel. Bom, a história vocês conhecem, né? Também depois, se for para recuperar, não é algo muito difícil, né? O movimento sanitarista nasce no departamento de saúde preventiva, né, de universidades nos anos 60 e 70, que começaram a pensar a saúde a partir de outro marco, né? A partir de que marco? Um marco, uma visão mais universal de saúde, então a saúde não como uma questão do indivíduo e seus problemas, mas como uma questão coletiva, né, social, uma visão mais empírica, atemporal, isenta de valores, né, deixando essas questões para trás, focalizando o indivíduo no contexto coletivo. E aí o Estado teria um papel bem importante na atuação do ponto de vista da política da saúde, porque, em vez de ser um problema individual agora, é um problema coletivo. E num contexto também, né, de abertura democrática e democratização. Então, a ideia de que direitos sociais eram direitos, né, era algo importante, uma forma importante de lidar contra o regime, enfim, né, toda uma questão colocada lá. Então, há uma visão bem clara do que é problema. A saúde como um problema individual, né, versus a saúde como um problema coletivo, social, né, e que tem capacidade de mobilizar, né, um conjunto da sociedade. A partir dessa mudança da visão de problema, você tem uma mudança na visão de soluções também. O que fazer com a saúde? E são essas ideias que vão dar base, né, àquilo que acabou sendo consolidado na Constituição e que dá sustentação à ideia de saúde que a gente tem até hoje, né? Então, a saúde como direito social, a ampliação da cobertura, a ideia de participação nesse processo. Então, esses valores que passam a ser incorporados nas soluções, uma vez que a visão de problema, né, havia mudado e proporcionado aberturas nesse sentido, tá? Então, a gente tem um movimento
que é oriundo, ou empreendedor, na verdade, o que é? Esse movimento que vem da comunidade epistêmica. Comunidade epistêmica é um conceito que a gente usa para falar sobre especialistas, né, que estudam algo, e nada mais distante da política, muitas vezes, do que o especialista, né? O sujeito está lá no laboratório, né, numa faculdade de medicina, como é que ele está, né, influindo em política pública de saúde, né? A trajetória do empreendedor é essa, né? Como empreendedor, ele consegue... nesse caso aqui, né, transitar de uma esfera inicialmente, né, fechada e hermética para uma dimensão mais ampla, né? Então, inicialmente você tinha um grupo pequeno e esse movimento se espalhou para outros atores. Claro que se ele ficasse restrito só neste grupo que não tem acesso a recursos de poder, a gente não teria observado a mudança que de fato a gente observou, né? Então, o empreendedor consegue, né, defendendo ideias sobre problemas e soluções, o papel de articulação, né, é fundamental, né? Sem apoio de outros setores, da própria burocracia da saúde, né, como aconteceu, o Congresso também, né, essas mudanças não teriam, de fato, prosperado, né? Então, sintetizando um pouco esse movimento, tem uma citação meio longa aí, né, mas a ideia é que esse movimento de reforma institucional, né, partiu de uma teoria sobre o que era saúde, né, se converteu numa proposta de reforma política e numa conjuntura de mudança, de abertura, que é a oportunidade, o momento da mudança, né, conseguiu levar, então, essas ideias adiante, né, fazendo com que a gente tivesse uma outra perspectiva, né, sobre a política de saúde. Tá? Bom, o fato do empreendedor ter sucesso num momento não significa que ele vai ter sucesso sempre, não é? Continuando dentro desse mesmo exemplo, né? Se o movimento, ou se esse empreendedor teve sucesso na formulação, né, das ideias de saúde que a gente viu consagradas na Constituição de 88, no processo de implementação, né, ou seja, na década de 90 em diante, é um ator que progressivamente perde a centralidade e o papel, né, de defender ideias e de promover mudanças. Tá? Aí a gente tem mais tempo um pouco para debater essa ideia, mas assim, o contexto mudou, contexto político, social, econômico, né? Outras questões foram colocadas do ponto de vista da própria agenda, né, da área de saúde, de outras políticas sociais, né? Então, uma coisa interessante para a gente notar é que quando a gente olha o ciclo de produção de políticas, né, nas suas fases mais centrais, que está reproduzido aqui, né, formulação, adoção, implementação e avaliação, para a gente resumir, né, a produção de políticas. Tá? O empreendedor tem um papel diferente em cada uma dessas fases, né, e com graus variados também de sucesso. Tá? Então, no caso do movimento sanitarista, a gente tem um papel importante do ponto de vista da formulação, né, e uma perda progressiva da importância ao longo do ciclo. Né? Ele deixa de ser importante na implementação, né, um pouco já no processo decisório, na implementação e na avaliação. Né, aí você tem outros atores. Então, quais seriam os empreendedores dessa outra fase? Bom, aí é outra pesquisa, é outra conversa. Tá? Outros interesses que surgem ali também. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Tá? Bom, mas a gente também já está se encaminhando aqui para fechar. Eu só queria, acho que porque a gente... imaginei, né, que vocês tivessem um interesse maior nas questões práticas, né? Pensei em 3 estratégias básicas para o empreendedor, né? Do ponto de vista de pensar no que eu posso fazer se eu quero, então, assumir esse papel de protagonismo, ou mesmo como enxergar alguém se movendo, né, como empreendedor, né, a partir da vinculação com determinadas ideias. Né? Acho que a primeira questão, ou a primeira estratégia, né, que o empreendedor adota é capturar a atenção para uma questão, que eu chamei ali anteriormente de defender ideias. Né? Quando você define os termos do debate, né, quando você determina ou define a agenda sobre o que se fala, né, na literatura de ciência política, essa é uma expressão bastante grande, né, de poder.
que também é outro conceito aberto, né, bastante vago, mas se a gente olhar a partir dessa perspectiva, né, definir uma agenda, definir um conjunto de assuntos, né, definir visões de mundo é um ato de poder. Então, o primeiro movimento do empreendedor é sempre tentar definir o escopo do que se fala, né? O que se fala, como se fala, né? Sobre as coisas que são as visões, são as ideias. Né? A questão da narrativa é bastante importante, né? Política pública, é bom nunca esquecer disso. Política pública é feita de linguagem. Pode ser feito de modelos econométricos também, centros de custo, relação custo-benefício, muita estatística, ok, né? Planilhas. Mas política pública é linguagem, é comunicação, né? Então, do ponto de vista da saúde, habitação, segurança, meio ambiente, qualquer uma delas, né? E o empreendedor vai atuar, sobretudo, na linguagem, né? Na constituição da narrativa do que é o problema, da narrativa do que se espera enquanto solução. Tá? Essa é uma dimensão bastante importante para a gente ter em mente e enxergar os movimentos, né? Do ponto de vista de alguém que assume esse papel. Né? A ideia da defesa ou da mudança, né? Formar coalizões, levar essas questões para outros grupos, né? Mobilizar apoio, o empreendedor sozinho com uma ideia, meio uma visão de Dom Quixote, né? O empreendedor não funciona assim, né? Ele sabe que ele só funciona na rede. Se estiver fora da rede, ele não vai emplacar a ideia. Né? Então, é alguém que testa, né, em rede as ideias, articula essas redes, mantém contatos, tem uma participação fluida, né, nesses meios e consegue, aí, mais importante, mobilizar apoio às suas ideias e aquilo que ele pretende ver acontecer. Tá? Segunda estratégia, acertar na ideia da oportunidade, no momento da oportunidade de mudança. Né? Sem timing não funciona. Você pode ter uma visão muito bacana sobre o que fazer, né? Um programa muito bem desenhado, do ponto de vista técnico, né? Um programa bem ajustado, e engavetar, ver esse programa engavetado porque não era o momento. Ninguém queria naquela altura de um governo comprar uma mudança, bancar uma mudança, levar adiante. Então, normalmente as ideias sobre soluções não promovem oportunidades de mudança, para a tristeza das consultorias, que tem muitas ideias sobre soluções. Né? Normalmente o que promove mudança mesmo, né, é o alinhamento da visão sobre problema e solução junto. Né? Quando a solução é descolada do problema, normalmente ela acaba engavetada. Né? Então, e normalmente também, né, quando uma questão se torna importante, né, vários fatores, às vezes externos ao próprio governo, não dá tempo de desenvolver o plano, montar um programa consistente. Então, normalmente, o empreendedor tem um conjunto de ideias sobre o que fazer já pronto, né, e que, não é raro, ele cola essas soluções no problema, em outro problema. Né? Então, não é que ele diagnostica, você vê, nos manuais a gente aprende que primeiro a gente faz o diagnóstico do problema e projeta a solução. Na prática, o que eu estou dizendo? Que política pública é linguagem, não funciona necessariamente nessa lógica cartesiana. Então, o empreendedor tem várias soluções embaixo do braço e quando ele vê a oportunidade, ele define o problema de forma estratégica para colar nessa solução, apresentar e conseguir ver esse processo, esse projeto andar. Né? Então, essa não é uma subversão da lógica, é como as coisas acontecem. Né? Então, a gente precisa entender melhor, né, essas ações para poder, inclusive, acompanhá-las, né? E projetar mudanças e entender mudanças. Tá? E, por fim, entender o ambiente. Isso também está ligado um pouco à questão do timing, né? Que a ideia ali do timing é um pouco mais focado na possibilidade de concretizar a mudança. Né? Entender o ambiente, o que para nós hoje é um desafio enorme, né? Acho que para todo mundo, né, considerando o contexto político e tudo mais, entender o ambiente, né, político, econômico, social, que as pessoas querem, né? O humor nacional vai para onde exatamente, né? E em que medida essas ideias são factíveis, né? Ou tem aceitação ou não tem, né? Ninguém tem muita certeza sobre isso, o empreendedor menos ainda, mas ele é um cara que tenta e testa, né? Fica o tempo todo monitorando para ver para onde é que as coisas caminham. Tá? Do ponto de vista de aproveitar oportunidades, né? E
por ser um empreendedor também, muitas vezes ele tem a habilidade de criar a própria oportunidade, não só, né, esperar a oportunidade acontecer, mas criar, né, momentos em que as mudanças sejam mais possíveis, né, ou mais prováveis, ou a adoção de certas ideias seja também mais provável. Tá? Tem aí depois, acho que eu vou, fica disponibilizado aí as apresentações, tem uma bibliografia simples, né, resumido aí sobre essas questões. Depois, se vocês quiserem entender, ler mais e ver mais exemplos, né, a gente pode continuar essa conversa de outras formas. Certo? Obrigada, gente.